Paz e graça esteja com todos. Fecha a porta. O Salmo 23 é um salmo bem conhecido, né? E diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Que este possa ser o salmo que norteia e guie sua vida nesse dia, não somente nesse dia, nessa semana, neste mês, né? Lembrando deste cuidado de quem Deus é. Ele declara em sua palavra que Ele é o seu pastor e nada lhe falta. Isso é maravilhoso. Agora, neste mesmo capítulo, onde ele está mostrando que se nós estamos em pastos verdejantes, porque Ele é o nosso pastor, ele diz: olha, a gente ainda pode passar por um vale de sombra, de morte, ou seja, a gente pode passar por situações muito difíceis. Porém, ainda assim, a gente não deve temer mal algum. Neste mundo nós teremos aflições, como está escrito, mas nós devemos ter bom ânimo. Amém? Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, para a glória de Cristo, para a glória do Senhor. O que nós te pedimos nesta manhã é que tenhas misericórdia de nós, nos perdoe, porque sabemos que somos falhos e pecadores e carecemos da Tua graça a cada manhã, a cada dia, Pai. Aviva-nos segundo a Tua palavra, santifica-nos segundo a Tua palavra, renova dentro de nós, ó Deus, um espírito, ó Pai, inabalável. Ó Deus, dai-nos graça, dai-nos força, dai-nos, ó Deus, o espírito de justiça, o mesmo espírito que clama, Abba, Pai. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja reunida aqui, aqueles muitos que não puderam também estar aqui, aqueles que estão enfrentando um momento de luta, de dificuldade, seja na saúde, seja em casa, que a Tua graça os alcance. Aqueles que acompanham depois, ó Deus, essa transmissão, que o Senhor seja sobre a vida deles, em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos neste momento oferecendo ao Senhor um culto, ó Pai, com o nosso coração alegre, porque é ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo o louvor. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. A sua fé, compartilhar. Eu vejo um avivamento, eu vejo avivamento quando o teu povo orar.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Deus, para limpar o nosso coração. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo, quero ser igual a ti. Tudo que sou é pro teu louvor, pois sou antigo. Pra sempre. Limpa o meu coração, abre os meus olhos. Limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver o amor. Te amo, quero ser igual a ti. Tudo que sou é pro teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Que o Senhor seja louvado, amém? Glória a Deus. O dia enfim chegou, o cordeiro foi cortado, ele veio. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra Na cruz o sangue está, ele veio para nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Ao nosso lado Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas
nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos reunidos aqui em Teu nome. Ó Deus, primeiramente para Te engrandecer, porque Tu és Deus, o Rei da glória, o Senhor dos senhores, o nosso Salvador, o nosso Senhor. E a Tua palavra nos diz e nos mostra que nós podemos chegar à Tua presença, ó Deus, porque o sangue foi derramado em nosso lugar. Sangue este precioso que nos purifica e nos santifica. Ó Deus, em nome de Jesus, clamamos perdão por nossos pecados, perdão por nossas falhas, perdão por nossa indiferença, perdão, ó Deus, por nossa omissão. E Senhor, como igreja, entendendo a nossa condição de filhos, de poder nos achegar à Tua presença, nós queremos, ó Pai, nós pedimos, nós clamamos. Ouça-nos, ó Pai, neste momento. Ouça, Deus, o nosso pedido. Ouça, Deus, a nossa confissão. Ouça, Deus, o nosso clamor. Ouça, Deus, a nossa história. Pai, aqui está os Teus filhos reunidos em Teu nome. Ó Deus, e muitas são as situações, muitas são as dificuldades, muitas são os anseios, as lutas, as dores, mas a Tua palavra diz que nós não estaríamos sozinhos, nós estaríamos com o Senhor para sempre. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus presente, é um Deus que está perto, as Tuas mãos estão estendidas. Ó Pai, nós Te clamamos, traz até nós, ó Deus, a confiança, a esperança, o renovo. E responda, ó Deus, aqueles que Te clamam nesta manhã, segundo a Sua vontade, Pai. Deus, transforma situações, transforma, ó Deus, momentos de tristeza, de lutas e de angústias, como diz, para momentos de louvor, momentos de júbilo, de alegria. Deus, em nome de Jesus, abençoa aquele casamento, abençoa, Deus, aquela criação de filhos, abençoa, Deus, o respeito aos pais, aos mais idosos. Traga, ó Deus, a bênção do Senhor sobre aquele que produz, ó Deus, para ter o que te comer, para ter, ó Deus, o que vestir. Ó Deus, abençoe aquele que está com o seu projeto pessoal, aquele que está com o sonho, ó Deus, de viver, ó Deus, na sua obra, de ser, ó Pai, um missionário. Ó Deus, aquele que foi chamado pelo Senhor, aviva-o, ó Deus, nesta manhã, em nome de Jesus. Deus, são tantas situações que chegam até nós, são tantos pedidos de socorro, e só o Senhor pode mudar a história, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, sobre a vida dessas pessoas, do João, do Alonso, Jovelina e tantos outros Joãos e Marias, ó Pai, que clamam por um pedido de oração nesta manhã, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, Pai. Aqueles que perderam seus entes queridos, estão enlutados, que haja, Deus, o conforto e o consolo da parte do Senhor. Doce Espírito Santo, envolva a Tua igreja com o Seu amor, com a Sua misericórdia, com a Tua justiça nesta manhã. Salve-nos, ó Deus, e seremos salvos. Cura-nos e seremos curados. A Tua palavra diz que o Senhor orava por nós antes mesmo da gente vir a este mundo. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram,
que estão aqueles que não te viram, Pai, mas creem no Senhor. E como bem-aventurados, que sejam abençoados nesta manhã, conforme aquilo que eles têm pedido ao Senhor, aquilo que eles têm orado ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A sequência do capítulo 13, a gente entende que logo no final ali do 12, né, quem está nos acompanhando, Jesus começa a dar os primeiros indícios da sua morte, da sua glorificação. Né? Ele começa a falar disso não de modo tão aberto com seus discípulos, mas quem o acompanhava estava ali ouvindo sobre ele e falar sobre a sua morte, a sua glorificação. E no finalzinho do capítulo, ali no versículo 44, ele diz assim: e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Ele fortalecia o seu discurso, que ele estava ali amando do Pai, que ele estava ali seguindo a obediência do Deus Pai, aquele quem ele foi enviado. E ele diz que quem crê em mim, não crê somente em mim, crê naquele que me enviou. E ele começava a anunciar ali o seu discurso da sua morte. E no capítulo 13, nós vamos ter aqui 3 momentos marcantes, tá? E se Deus nos permitir, nós falaremos sobre 2 desses momentos marcantes. O primeiro momento é Jesus lavando os pés dos discípulos. E qual o sentido que isso tinha ali para eles? Qual o sentido do lava-pés como a gente tem? O segundo momento marcante é Judas sendo anunciado como o traidor. É o segundo momento desse capítulo. E o terceiro momento é Pedro sendo alertado que ele negaria a Cristo. Então, ou seja, são 3 pontos principais que a gente vai ver hoje, e se Deus permitir, semana que vem também, são esses 3 pontos: o lava-pés, Judas sendo anunciado como traidor, e Pedro sendo alertado que ele negaria Cristo. Amém? Amém? Amém. Fecha seus olhos, por gentileza. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, e nós te agradecemos pela rica oportunidade de estarmos reunidos como igreja do Teu Filho Jesus. Estamos diante da Tua palavra, Pai, e te clamamos o Teu Espírito Santo, dai-nos discernimento, dai-nos sabedoria a entender a grandeza e a magnitude da Tua palavra, porque nós somos falhos, somos pecadores e carecemos da Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, os nossos corações essa manhã, abençoa esses que acompanham a nossa transmissão, e que o Teu Espírito possa nos dar renovo e força a olhar para a Tua palavra e desejarmos ainda mais sobre Cristo. Abençoa, Senhor, esse que vos fala, que não sabe orar, que não sabe pregar. Usa-me, Senhor, segundo a Tua vontade, para a edificação da Tua igreja e para a exaltação do Teu Filho Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Então, capítulo 13, versículo 1. Todo mundo aberto, atento? Vamos na leitura. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os também até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filhos de Simão Iscariote, e que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés
dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingindo. Aqui nós temos a primeira narrativa de que eles estavam ali em um momento da ceia, né, um momento que antecedia ali a ceia. E simplesmente Jesus, em um ato que ele deixaria claro, ele pegou uma toalha, pegou a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. O que deveria chamar a nossa atenção aqui nesse trecho que nós lemos, né, é o verso 2, que ele diz assim: o diabo já tinha posto no coração de Judas que ele o trairia. Pesado isso, não é? A gente fala assim, o diabo pôs algo no coração de alguém. Isso é o que acontece no mundo. Isso é o que acontece comigo e com você. Sabe? Agora tu nos chama a atenção, fala assim, Judas era um discípulo. Judas era um dos 12. Ele caminhou com Jesus o seu ministério inteiro. E mesmo assim o diabo pôs alguma coisa no coração dele. Se Judas, que estava com Jesus, ouviu e viu tantas maravilhas do que Jesus fez, que estava literalmente vivendo com Deus vivo, colocou algo no coração dele, imagina o que ele não faz conosco. Imagina no que ele não coloca no meu e no seu coração. Pesado, né? Mas é verdade. É verdade, é só a gente refletir um pouco sobre os nossos pensamentos e desejos. Sabe? Porque é o que a gente até brinca muito aqui, ninguém é crente todo dia 100%. Tem dia que a gente é muito crente, tem dia que a gente é pouco crente. Tem dia que a gente nem quer olhar para a palavra, tem dia que a gente não quer orar, e tem dia que você acorda já 500 graus de fogo puro, cantando e louvando. Nós somos inconstantes, e essas brechas é que o diabo quer pôr no nosso coração. É nessas brechas, é nessas falhas que ele começa a introduzir coisas no nosso coração. E ele fez com Judas. E tinha um propósito maior isso aqui, a gente sabe, tinha um propósito maior. Mas isso é comigo e com você também. Nós passamos por isso todos os dias. E o diabo havia colocado algo no coração de Judas que muitas coisas, muitas pessoas se assustariam se essas ações fossem expressas. Como aconteceu que Judas trairia Jesus? Agora, muitas vezes nós temos essas coisas colocadas dentro do nosso coração e da nossa mente, e que elas simplesmente ficam aqui dentro. Mas a gente escandalizaria muito se todas essas coisas fossem externadas. A gente escandalizaria a igreja inteira. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que nós estamos rodeados de pessoas que o diabo coloca coisas no coração delas. Vocês já pararam para pensar que às vezes a pessoa que você mais ama aqui nesse mundo, o diabo pode ter colocado alguma coisa no coração dela? E é por isso que a gente se decepciona com essas pessoas. Eu sempre digo muito aqui, a gente se decepciona muito com as pessoas que a gente mais ama. E essas pessoas nos ferem, e essas pessoas nos fazem tristes, essas pessoas que nos decepcionam. E muitas das vezes dessas pessoas, elas têm o controle do coração dela está nas mãos do diabo. Pesado isso, né? Isso é muito pesado. E algo que tem muito, eu não quero aprofundar nisso, tá? Porque não é o momento. Mas Judas ali estava com o coração tomado pelo diabo, é o que a palavra diz. O diabo já tinha colocado coisas dentro do coração dele. E ele não se contorcia, não fazia sons estranhos, não tinha reações bizarras, igual a gente tem
muito hoje, e ele simplesmente fez a maldade. Ele simplesmente fez o que ele tinha que fazer. E muitas vezes pessoas que estão ao nosso redor estão com o coração desse jeito, as pessoas simplesmente vão e fazem o mal contra você. Simplesmente isso. Então, ou seja, a pessoa, para estar com o coração tomado pelo mal, ela não tem expressões bizarras como a gente vê nesse mundo gospel que a gente vive. Ela simplesmente vai e faz a maldade. Ela simplesmente vai e age segundo a sua maldade. E quando o texto segue, Jesus começou ali a lavar os pés dos discípulos, né? E esse momento foi o momento ápice do ministério de Jesus, da expressão de servidão ao outro. É por isso que nós aprendemos que o princípio do cristianismo é servir um ao outro, por causa de Jesus. Porque Jesus ali, ele queria demonstrar o maior ato de servidão aos seus discípulos. E ele começa a lavar os pés daqueles. E isso é o ponto mais belo da obra da cruz, que apontaria para o seu sacrifício. O fato de Jesus ter começado a servir os seus discípulos lavando os pés, apontaria para aquilo que ele faria na cruz. Ele ia servi-los com a sua própria vida. E não só a vida deles, mas a minha e a sua vida também. Né? E esse é um dos momentos mais impressionantes de servidão, que Jesus serviu até o seu inimigo, que era Judas. Jesus lavou os pés dos 11, mais o de Judas. Teve acepção de pessoa? Não. Ele serviu tanto aquele que eles amava, quanto aquele que iria o trair. Agora, isso traz um peso muito grande para nós, né? Essa aplicação. Jesus serviu tanto aquele que os amava, quanto aquele que iria o trair. E como fica a nossa responsabilidade em servir aquele que nos fere, em servir aquele que pisou no nosso pé, e principalmente em servir aquele que muitas vezes nos traiu. Sabe? Nós temos muita facilidade em servir aquele que nós amamos, em servir, em fazer o bem aquele que nós amamos, que nós queremos o bem, aquelas pessoas que querem o nosso bem. E aqueles que não nos querem bem? E aqueles que nos querem mal? Aqueles que nos traíram, aqueles que nos decepcionaram, aqueles que muitas vezes tiraram de nós aquilo que a gente mais amava. Nós temos condições espirituais de servir a essas pessoas? E o que Jesus vem tratar aqui é justamente isso. É o amor ao próximo, independente da situação. Jesus lavou os pés dos 11 discípulos que o amavam fervorosamente, mas da mesma forma lavou o pé daquele que seria o seu traidor. E como nós temos agido em servir, em amar aqueles que nos feriram? É duro isso, você sabe por quê? Porque isso bate com o nosso ego, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. O que a gente chama de amor próprio, isso é vaidade e orgulho. Fala assim, não, fulano me decepcionou, eu perdoei, mas eu não quero de relação nenhuma mais. Não é perdão, não. Isso é uma desculpa gospel que você está dando. Nossa, fulano me chateou, mas eu quero distância. Você não perdoou nunca. E você imagina se Deus fosse fazer isso conosco.
Não, eu te perdoo, mas eu quero distância de você. Isso não é perdão. Isso não é perdão. E Jesus demonstrou isso em lavar os pés de Judas, da mesma forma dos outros 11, demonstrando o mesmo amor. Ele amava a todos sem distinção. Ele serviu a todos. Aqui a gente tem que ter uma visão um pouco mais funda de amor e graça e salvação. Né? Ele amou todos eles e serviu a todos. Então, ou seja, isso traz implicações sobre a nossa vida. Isso traz mudanças no nosso coração. Na sequência da leitura, o versículo 6, ele continua: quando se aproximou Simão Pedro, ele lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu: no que eu faço você tu não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor tu nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu tu não lavar, você tu não terá parte comigo. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aqui a gente começa a entender o que foi o sentido do lava-pés. Sabe, qual que foi essa representação? E aqui a gente tem, mais uma vez, que Pedro e os outros discípulos aqui não estavam entendendo nada do que Jesus estava falando. Eles não tinham esse entendimento. E por isso que Jesus disse para eles assim: o que eu faço agora vocês não vão entender, mas vocês vão entender depois. Depois vocês vão entender essas coisas. E fica muito claro que Pedro não tinha entendido, porque Jesus não estava falando do simples lavar fisicamente, era um lavar espiritual. O lava-pés aqui não era só o fato de realmente limpar os pés. Jesus estava falando de uma limpeza espiritual, de uma limpeza do coração. Era isso que Jesus estava falando. E lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, diz assim: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de Jesus Cristo e no Espírito de Deus. O que Jesus estava fazendo aqui era uma limpeza espiritual do coração dele. Ele estava lavando os discípulos de modo de dentro para fora. A demonstração de servidão dos pés era para eles entenderem o que estava acontecendo. Mas a limpeza seria interior. E quando Jesus diz aqui a Pedro assim: se eu tu não lavar, você não tem parte comigo. E esse é o ponto-chave para a gente entender isso. Porque o lavar aqui estava relacionado ao perdão dos pecados. Se eu tu não o lavar dos seus pecados, Pedro, se eu tu não lavar dos seus pecados, Gabi, se eu não lavar dos seus pecados, Léo, vocês não têm parte comigo. Porque ninguém pode ir até Deus sem ter o perdão dos seus pecados. Ninguém pode ir até Deus com o coração cheio de pecado. E é isso que Cristo estava fazendo, estava perdoando os pecados deles, estava lavando eles de dentro para fora. Isso apontaria para aquilo que ele faria na cruz, dias depois. O lavar ali estava relacionado assim: eu vou pagar, eu vou purificar, eu vou limpar vocês dos seus pecados na cruz, e vocês terão parte comigo, vocês serão o meu povo. E foi isso que Cristo fez com a sua igreja. Se a sua igreja não for limpa dos seus pecados, ela não tem parte com Ele. Ela não tem parte na salvação, ela não tem parte na esperança da vida eterna. Isso é glorioso, porque os discípulos não estavam entendendo isso ali. Mas foi o que Jesus disse: vocês entenderão isso depois.
Amém? Na sequência do versículo 9, quando Pedro diz assim, Senhor, quando Jesus disse, se eu tu não lavar você tu não tem parte comigo, e Pedro fala assim, não, então tu não lava somente os meus pés, lava as mãos, a cabeça, o corpo todo. Pedro não tinha entendido qual que era o sentido daquilo ali, ele falou assim, não, para eu ter parte contigo, então eu vou tomar um banho inteiro. Então, Pedro não tinha entendido o sentido do ser limpo por Jesus, né? E no versículo 10, Jesus ainda continua explicando sobre isso. E Jesus respondeu, quem já se banhou, não precisa lavar nada, a não ser os pés, e quanto mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Aqui Jesus começa a falar o seguinte, quem já se banhou, não precisa se lavar, a não ser lavar os pés. É um sentido figurado do que o seguinte, vocês já foram limpos por mim, vocês já foram perdoados, vocês já se banharam na água do meu Espírito, na água viva que eu sou. Então, não precisa ser totalmente limpo, mas precisa lavar os pés, ou seja, precisam vigiar contra o pecado. Vocês estão salvos, mas isso não quer dizer que vocês podem viver uma vida de qualquer jeito. Vocês precisam vigiar. A demonstração aqui dos pés era por conta daquela época, não tinha asfalto, não tinha nada, era terra pura, então, ou seja, as pessoas sujavam os pés o tempo todo. Então era um ato deles, toda vez que chegavam em casa alguma coisa, lava os pés. Então era constante aquilo, mas o sentido que Jesus estava falando é, vocês já foram lavados na água do Espírito, vocês já foram perdoados, mas vocês precisam vigiar, vocês precisam estar na luta constante por o pecado não dominar o coração de vocês, para vocês não serem dominados pelo pecado. E ele diz assim, mas vocês estão limpos, mas não todos. Essa limpeza espiritual de quem já havia crido no nome de Jesus Cristo se referia a todos eles, mas menos um. E de quem que Jesus estava falando? De Judas, porque Jesus já sabia quem era o seu traidor, né? E na sequência da leitura, o versículo 11, ele vai dizer assim, depois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que ele disse, nem todos estão limpos. Depois de ter lavado os pés, Jesus se pôs de novo as vestimentas e, voltando à mesa, perguntou, vocês compreendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Olha só que interessante, Jesus agora mostra para os discípulos a importância daquilo que ele tinha feito. A importância daquele sentido do lava-pés, no sentido de servidão, no sentido de servir ao outro. E Jesus fala com eles assim, vocês me chamam de mestre, e realmente eu sou o mestre de vocês, mas eu acabei de servir vocês aqui, num ato de amor, num ato de humildade, sendo servo de vocês. Mas eu fiz isso para que vocês tenham esse exemplo e que vocês façam uns com os outros. A instrução de Jesus aqui é direta aos seus discípulos. Vocês devem servir uns aos outros. Muitos teólogos do passado e tudo questionam se essa aplicação desse texto seria no ato de continuar lavando os pés das pessoas.
sabe? Eles pegaram isso de modo literal, falou assim, aqui Jesus está ensinando que os discípulos devem lavar os pés uns dos outros constantemente. Mas a gente não tem essa aplicação em outra parte das Escrituras. O que a gente tem aqui é um sentido de servidão, um sentido de servir uns aos outros. A gente até tem ainda algumas igrejas que têm esse ato de lavar os pés de uns aos outros. É bonito, é legal, é humilde, mas não temos instrução bíblica para essa prática. Nós não temos os discípulos fazendo isso depois. Em Atos dos Apóstolos a gente não tem nenhum ato disso. Então, ou seja, não tem como começar a praticar uma coisa que a gente não tem certeza se foi ordenada por Jesus. Mas o sentido literal aqui é de servir uns aos outros. Foi isso que Jesus falou. Ele falou assim, ó, eu como mestre e senhor de vocês, lavei os pés de vocês, eu servi vocês. E por que vocês não vão fazer isso com uns aos outros? Esse é o sentido do que Jesus estava aqui falando, né? E Jesus sabia, na sequência do texto, que Judas seria o seu traidor? Com toda certeza sim, Jesus era Deus, e já estava predito que Judas seria o traidor. E lá em João 6, quando nós lemos o capítulo 6, ele diz assim, contudo, há alguns de vocês que não vão crer. Isso Jesus estava falando com os discípulos, com os 12. Há alguns de vocês que não vão crer. Jesus sabia desde o início de todas as coisas quem não creria e quem iria o trair. Jesus tinha a certeza de que Judas seria o traidor. E por isso que ele enfatiza nos versos anteriores que todos vocês estão limpos, mas nem todos. Existe um que não está. Existe aquele que não está limpo dos seus pecados. Ou seja, se não está limpo dos seus pecados, não tem parte comigo. Abra um pouquinho o livro de viagem assim na cabeça de vocês e imagina, por exemplo, os discípulos ouvindo de Jesus e Jesus falando assim, tu não tem parte comigo. Duríssimo isso, não é? E a gente tem relatos bíblicos que o nosso pecado é que faz a separação entre nós e Deus. No dia que nós realmente tivermos a consciência de que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, nós vamos realmente buscar uma vida de santidade. Porque enquanto nós não tivermos essa consciência total, no pecado vai ser banalizado na nossa vida, sabe? O dia que nós entendermos que no dia do julgamento, Jesus pode falar conosco assim, eu não os conheço, afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Isso deveria mudar o modo como nós vivemos cada dia, sabe? A busca em não pecar deveria ser o maior alvo nosso. Não com medo do inferno, mas sim por gratidão a tudo que Cristo fez. Não com receio, assim, nossa, eu não vou pecar, porque senão eu vou para o inferno. Não, mas em gratidão a tudo aquilo que Cristo passou no passado e na eternidade. Isso deveria ser o motivo pelo qual nós acordássemos diferente, sabe? João 17:12 diz assim, enquanto estava com eles, eu os protegi e o guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que seria destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. De quem Jesus estava falando? De Judas, que ele se perdeu para que se cumprisse as Escrituras. Ele se perdeu.
E Jesus ali na mesa pergunta de novo: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu estou ensinando? E para os discípulos, eles não estavam entendendo nada. Eles não estavam entendendo. O que Jesus ensinava ali era o maior exemplo de servidão no exemplo do lava-pés. Se ele, como mestre, lavou os pés dos discípulos, serviu aos discípulos, todos os outros deveriam fazer a mesma coisa. E isso é difícil para nós olharmos isso, como eu te disse. O nosso coração ainda duro de pecado e vaidade, ainda nos impedem de servir aquele que nos quer mal. Nos impede de servir aquele que não nos quer bem, que não nos ama. E isso é o efeito do pecado em nós. Paulo falou disso muito lá em Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero é o que eu faço. Paulo deixou isso muito claro. Eu sei que eu preciso servir o meu irmão, mas o meu orgulho, o meu pecado, a minha vaidade me impede de fazer isso, porque eu acho que eu sou melhor que ele. Mas o bem que eu preciso fazer, eu não consigo fazer. Agora, o mal que eu sei que eu não posso fazer, que é, por exemplo, não perdoar a ele, isso eu faço muito bem. Isso é o pecado em nós, é o velho Adão ainda vivendo dentro de nós. E é esse Adão que nós devemos buscar matar todos os dias da nossa vida. Amém? Amém. É duro ouvir uma palavra que vai contra nós, né? Mas é o que a gente sempre fala, é a verdade de Deus, né? Astor Wagner gosta muito de citar aqui que, não sei se foi Spurgeon que falou que a Bíblia tem aquilo que os homens odeiam, a verdade. Pesado, né? Mas é a verdade. Agora, é por isso, por causa dessas ações, que nós reafirmamos que a salvação não é por obras, é por graça. Porque se dependesse das nossas atitudes de servir aquele que nos quer mal, a gente não faria. E com isso não alcançaríamos a salvação. É por isso que a gente reafirma que a salvação é pela graça e misericórdia de Deus. Porque se fosse por obras, pelo simples fato de você perdoar aquele que te chateou, você não iria, você iria perder. Você não ia conquistar. E se conquistasse por obras, perderia no dia seguinte. A salvação é infinitamente somente pela graça de Deus. No versículo 15, Jesus deu o exemplo que eles deveriam praticar, né? Isso se aplica só aos discípulos daquela época? Não, a nós. Servir aos outros, servir bem sem olhar a quem. Isso é até frase de para-choque de caminhão, mas é com preceito bíblico. É servir ao próximo, servir aquele que te ama e aquele que te trai. Mas a gente tem dificuldade com isso. É duro isso. Versículo 16, continuando a leitura. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra as Escrituras. Aquele que come do meu pão levantou contra mim no seu calcanhar. De quem Jesus estava falando? De Judas. Jesus estava dando todas ali indiretas para os seus discípulos, se é que a gente pode falar assim, apontando ele tudo. Falou assim: eu conheço aqueles que eu escolhi, eu conheço todos, eu tenho certeza de quem eu escolhi, mas aquele que come do meu pão era algo que iria acontecer minutos depois. Esse se levantou contra mim o
o seu calcanhar. E quando Jesus disse aqui assim, e para que se cumpra as Escrituras, ele estava se referindo a algum texto, alguma profecia, né? Então, ou seja, aquilo já tinha sido falado, né? E isso está lá em Salmo 41, versículo 9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Ou seja, Jesus ali estava citando os salmos que já apontavam para essa profecia. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 27, ele diz assim: pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. No início da sua fala, Jesus fala assim, não é maior aquele que serve ou aquele que é servido, são todos iguais. Aquele que serve tem uma atitude maior, não importa se ele está à mesa ou não está, o servir é sempre a atitude mais nobre, é sempre isso que devemos buscar, e não é porque ele diz que ele era o mestre que ele não serviria. O exemplo aqui continua sendo de servidão, continua sendo. Versículo 17 e 18, Jesus enfatiza, olhem comigo. Se vocês sabem dessas coisas, bem-aventurados serão as que praticam. Não falo a respeito de vocês, pois eu conheço aqueles quem eu escolhi. Jesus está falando aqui, se vocês sabem dessas coisas e praticam a servidão, vocês serão bem-aventurados. O servir é o ponto máximo do ensino de Jesus aqui agora. E por que nos relatos de João ele está tratando ali da servidão e de Judas ao mesmo tempo? Porque está mostrando do que Jesus serviu até o seu traidor, até aquele que queria mal dele. Então, ou seja, o exemplo de servidão não é somente aqueles que a gente ama, aqueles que nos querem bem, mas é aqueles também que nos querem mal, aqueles que nos apunhalam pelas costas. Isso é duro demais a gente fazer isso, mas é o que Jesus falou, é o que Jesus ensinou para fazer, servir a todos, aqueles que te amam e aqueles que te odeiam. E por isso que ele se referia sempre a Judas. Versículo 19, desde já eu lhes digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar a mim, em quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus aqui está falando que esses que irão servir, se eles o receberem bem, não estarão recebendo somente aquele discípulo, estarão recebendo aquele que enviou, estarão recebendo a Deus. Está apontando aqui para a obra de servidão como uma obra de Deus, como uma obra de servir ao próximo em nome de Deus. E nesse trecho, a partir de agora aqui para frente, vou tentar acelerar um pouquinho, vocês lembram que eu disse que esse capítulo se divide em 3 grandes partes. Jesus lavando os pés dos discípulos, ensinando o sentido da servidão, e a segunda parte seria o anúncio do traidor. Então, a partir de agora, a gente começa a ver isso mais abertamente, porque a gente percebe que Jesus está sempre falando com os discípulos assim, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês conseguiram entender? E eles não estavam entendendo nada, porque até então, nenhum dos discípulos imaginava que o traidor seria um dos 12. É a facilidade religiosa que até mesmo nós temos de achar que a pessoa de dentro da igreja nunca vai te chatear, que a pessoa que convive com você aqui, ela é perfeita e santa. E o que eu sempre costumo dizer, não espere uma
igreja perfeita se ela é só formada por pecadores. Igreja perfeita só na volta de Jesus. Amém? A partir do verso 21, a gente entender esse contexto. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E Simão Pedro fez um sinal para este, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois de Judas receber o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. E então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer? Vai e faça depressa. Aqui Jesus já falou abertamente quem seria o traidor. Aquele quem recebesse o pedaço de pão molhado, né? E aí ele pega o pedaço de pão e entrega para Judas. E o forte disso aqui, que é o versículo 27, que é quando a gente vê ele: e depois de Judas receber o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. É muito forte isso, né? A gente, como o mesmo versículo lá em cima, que a gente vê que o diabo, Satanás, tinha colocado dentro do coração de Judas alguma atitude, algum desejo, alguma intenção. Agora a gente tem aqui de modo literal Satanás possuindo Judas. E Jesus fala muito claro com ele: o que você tem que fazer, vai e faça. E que era o quê? O trair, que era o vender pelas moedas, né? E lá em Lucas, capítulo 22, a gente tem a mesma narrativa no verso 3, ele fala assim: ora, Satanás entrou em Judas, chamado dos Iscariotes, que era um dos 12, né? A gente tem aqui realmente Judas sendo possuído por Satanás. E novamente, não é o tópico nosso, não é aprofundar nisso, mas ele não teve atitudes estranhas, não fez bizarrices, não fez nada, ele simplesmente saiu e foi fazer o que tinha que fazer. Ou seja, muitas vezes a aparência de religiosidade, ela pode enganar, sabe? As pessoas não precisam, a gente tem uma facilidade de olhar as pessoas do mundo, entre aspas, tá? Do mundo, e falar assim: nossa, essa pessoa está cheia do demônio, essa pessoa está cheia de Satanás. Assim não, filho. A pessoa que pode estar aqui do seu lado pode estar assim. A pessoa que entra na igreja com toda a pompa, com toda a sua forma, pode estar com o coração lotado de desejos malignos para você. E simplesmente ela vai e faz. A nossa religiosidade acaba que nos aponta para isso, de olhar para as pessoas que vivem lá fora, todo mundo, entre aspas, igual eu disse, e falar assim: nossa, essas pessoas estão todas perdidas, essas pessoas estão com o coração dominadas pelo diabo. Pode estar sim, porque não teve perdão de pecado, não teve mudança de vida. Mas não somente elas, como também aqui dentro. Pode ter pessoas que estão dominadas por Satanás e não sabe. Duro isso, né? Mas é o que a gente tem de relato disso.
Judas, simplesmente possuído por Satanás, foi e fez o que ele tinha que fazer, que era trair Jesus. Simples assim, sem cerimônia, sem enrolação, né? E na sequência do versículo 28, a gente tem assim: nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa de dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compra o que precisamos para a festa. E então o que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas saiu, e era noite. Vocês percebem que os discípulos ali ainda, no capítulo 12, a gente tem o relato de que Judas ficava com a bolsa de dinheiro dos apóstolos ali, porque ele era ladrão. A gente tem isso no capítulo 12, porque ele era corrupto. O dinheiro que entrava, ele simplesmente roubava parte desse dinheiro. Então ele já tinha o coração corrompido. E os discípulos aqui, mesmo Jesus falando com eles assim: aquele que eu der o pedaço de pão molhado, esse será o meu traidor. E os discípulos continuavam não entendendo aquilo, não entenderam. Eles achavam que Jesus tinha falado com ele assim: vai e faça o que você tem que fazer, que era sair para comprar alguma coisa, ajudar alguém, ter algum recurso, e eles não entenderam. A gente não tem detalhes bíblicos de como, o porquê que os discípulos não entenderam isso, sabe? A gente não tem, mas a gente percebe, por causa do contexto todo, que após a crucificação de Jesus, os discípulos começam a ter a mente aberta e a entender e a relembrar de todas essas coisas. Mas a gente pode olhar para isso aqui um pouco e entender que os discípulos olhavam e falaram assim: não é possível, nenhum de nós trair Jesus. Não é possível uma pessoa que conviveu. É o que a gente pode olhar para alguém de dentro da igreja e falar assim: não, essa pessoa aqui dentro não tem em condição dela estar possessa por o coração pesado, cheio de maldade. A pessoa que está aqui dentro não tem condição dela ter um coração perverso desse jeito. E a gente pode olhar para isso como essa aparência religiosa que os discípulos talvez olharam. Assim: não tem sentido um dos 12 ser o traidor. E o que a gente pega um pouco desse texto para aplicar na nossa vida é aquilo que Pedro escreve na sua carta, que o diabo é como um leão que está rugindo a procurar alguém para devorar. Sabe, que nós devemos vigiar constantemente, que nós devemos estar sempre focados em não deixar o pecado dominar o nosso coração, em não deixar essas coisas mundanas fazerem parte da nossa vida, não deixar todas essas coisas consumirem o nosso tempo e principalmente a nossa esperança. No que aconteceu com Judas, que foi possuído por causa de um pecado, ele tinha um propósito maior na vida dele. O propósito maior era realmente trair Jesus para que a obra se cumprisse, para que as escrituras se cumprissem. Agora, nós não podemos dar brechas para o pecado entrar na nossa vida, a ponto de maquinar dentro do nosso coração desejos e pensamentos maléficos. E o que a gente pode trazer essa reflexão é cada um avaliar a si mesmo, que como tem sido a minha vigilância contra o pecado? Como eu tenho me comportado diante das situações a ponto de não deixar o pecado me dominar? Como eu disse, a Bíblia é muito clara e enfática em dizer:
que o diabo está ao nosso redor só procurando uma pequena brecha para que possa entrar no seu coração. Uma pequena brecha. E se nós dermos essa brecha, ele vai entrar. Amém? Feche seus olhos por um instante. Eterno Deus, Todo-Poderoso, nós ouvimos a Tua palavra, Pai. Nós somos alimentados, nós fomos exortados, nós somos fortalecidos por Ti, porque nós cremos que a Tua palavra é o alimento que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Mas nós somos pecadores, Pai, nós somos falhos, nós negligenciamos a Tua palavra todos os dias, e nós carecemos da Tua misericórdia, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, como igreja do Teu Filho Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, fortalece no Senhor com o Teu Espírito, para que possamos desejar a cada dia mais, para que possamos desejar crescer e alegremente buscar sustento, fé e esperança somente na Tua palavra. Aviva, Senhor, o Teu Espírito dentro de nós, para que possamos ser homens e mulheres melhores, para que possamos ser pais e mães melhores, e acima de tudo, Senhor, como a Tua palavra Tu nos ensinou, para que possamos ser servos melhores da Tua palavra. Quebra, Senhor, dentro de nós essa dureza, esse orgulho, essa vaidade que nós insistimos em sustentar, porque nós sabemos que isso não vem de Ti, porque o Teu espírito de servidão Tu nos ensina que devemos amar a todos e servir a todos como a nós mesmos. Mas nós temos dificuldade com isso, Pai. Nós falhamos com isso todos os dias. E nós te clamamos nessa manhã, ajuda-nos a superar essa falha. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais servos e nos alegrarmos em servidão. E nos alegrarmos em servir uns aos outros, em servir a Tua igreja. Fortalece-nos, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, e dai-nos desejo de crescermos como os homens e como mulheres, mas não somente homens e mulheres, mas homens e mulheres que servem uns aos outros. Ensina-nos, Senhor, a desejar cada dia mais andar contigo em comunhão com a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a cada dia mais levar os Teus ensinos para dentro da nossa casa, para aplicarmos na nossa família, para aplicarmos no nosso trabalho, para aplicarmos nos nossos lazeres e prazeres, porque todas as coisas devem ser feitas para a Tua glória. Abençoa, Senhor, esse momento de louvor e de adoração que temos, e de igual modo, Senhor, queremos Te adorar e Te louvar com as nossas ofertas. Abençoa, Senhor, o coração desses que se prepararam para esse momento nessa manhã, os fortaleça e que o Senhor possa sustentar cada dia mais a nossa casa, porque nós entendemos, Senhor, que nossa oferta Tu não é por barganha, Tu não é por troca, não existe 10, 20 ou 30% que o Senhor quer de nós. O Senhor quer 100% da nossa alegria e da nossa gratidão. E recebe, Senhor, as nossas ofertas como forma de louvor e como forma de adoração, porque nós entendemos que acima de tudo é Cristo quem edifica a Sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Deus poderoso, tem compaixão de mim.
Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me do aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Vamos ficar de pé para a gente orar, para a gente ir embora. Olha só, o Salmo 25, verso 4: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Olha lá o verso, não precisa abrir, né? Mas olha o que está escrito lá no verso 12: Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tira os meus pés do laço. Amém? Salmo 23, 24, 25. Começar, para conduzir, para terminar. Que a palavra de Deus seja o seu norte nessa semana, na sua vida, na sua família. Amém? E que esse domingo seja uma bênção. Em nome de Jesus, seu almoço, sua janta, uma semana próspera e abençoada. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã que nós estivemos aqui, ó Deus, cultuando o teu nome, buscando a tua face, rendendo a ti. O Senhor, ó Pai, é quem transforma o coração do homem. Ó Deus, pega os nossos corações de pedra, eu te suplico, e faz, ó Deus, um novo coração. Ó Deus, converta-nos e seremos convertidos, Pai. Abençoa-nos e seremos abençoados. Eu te peço sabedoria, Pai. Dê sabedoria a cada um dos teus filhos que aqui estão. Sabedoria para conduzir o seu tempo, sabedoria para conduzir os seus trabalhos, a sua vida espiritual, a sua vida familiar. Que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um deles. Leve-os em segurança, em paz, que a tua justiça seja sempre a luz na vida deles. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a